Boa noite, igreja. Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Boa noite, família da Igreja Cristã Nova Vida. Boa noite, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que está acessando esta gravação desta pregação do nosso culto de toda quinta-feira, no meio da semana. Culto este dedicado à oração e à pregação da palavra, onde nós nos reunimos, inicialmente em uma sala virtual de oração, às 19h30. E agora nos colocamos diante das Escrituras para meditarmos na palavra do Senhor. Nesta noite, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, nós vamos ler o capítulo de número 6, os versículos 8 a 20. Jeremias, capítulo 6, versículos 8 a 20. Este é o texto para a nossa meditação nesta noite, neste culto. E assim nos diz a palavra do Senhor, em Jeremias capítulo 6, versículos 8 a 20. Ouça a minha advertência, ó Jerusalém. Do contrário, eu me afastarei inteiramente de você e farei de você uma desolação, uma terra desabitada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: rebusque-se o remanescente de Israel tão completamente, como se faz com uma videira, como faz com quem colhe uvas, e você repasse os ramos cacho por cacho. A quem posso eu falar ou advertir? Quem me escutará? Os ouvidos deles são obstinados e eles não podem ouvir. A palavra do Senhor é para eles desprezível. Não encontram nela motivo de prazer. Mas a ira do Senhor dentro de mim transborda. Já não posso retê-la. Derrama sobre as crianças na rua e sobre os jovens reunidos em grupos, pois eles também serão pegos com os maridos e as mulheres, os velhos e os de idade bem avançada. As casas deles serão entregues a outros com os seus campos e as suas mulheres, quando eu estender a minha mão contra os que vivem nesta terra, declara o Senhor. Desde o menor até o maior, todos são gananciosos. Profetas e sacerdotes igualmente, todos praticam o engano. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Ficarão eles envergonhados da sua conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha alguma, nem mesmo sabem corar. Portanto, cairão entre os que caem, serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: ponham-se nas encruzilhadas e olhem. Perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho. Sigam-no e acharão descanso. Mas vocês disseram: não seguiremos. Coloquei sentinelas entre vocês e disse: prestem atenção ao som da trombeta. Mas vocês disseram: não daremos atenção. Vejam, ó nações, observe, ó assembleia, o que acontecerá a eles. Ouça, ó terra, trarei desgraça sobre este povo, o fruto das suas maquinações, porque não deram atenção às minhas palavras e rejeitaram a minha lei. De que me serve o incenso trazido de Sabá, ou o cálamo aromático de uma terra distante? Os seus holocaustos não são aceitáveis, nem me agradam as suas ofertas. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, pela Tua graça, bondade e misericórdia infinitas, Senhor, e pela oportunidade que nós temos nesta noite de estarmos aqui reunidos para ouvirmos a exposição da Tua palavra, Senhor. Pedimos, fala conosco, ó Santo Espírito, guia-nos à verdade, Senhor, e à verdadeira mensagem revelada nas Escrituras Sagradas. Ó Deus, completa e definitiva na vida, pessoa, obra de Jesus Cristo. Que nós, Senhor, possamos nos apegar ao Evangelho, ao verdadeiro Evangelho. E não, Senhor, capitularmos diante das pressões,
deste mundo em trevas. E, ó Deus, das pressões trazidas pelos desafios à fé neste tempo em que nós vivemos. Que nós, Senhor, possamos nos submeter a Ti. Que nós, ó Cristo Salvador, possamos ter a nossa esperança somente em Ti. Oramos e pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nós acabamos de ler um trecho do livro do profeta Jeremias, onde Deus faz advertências ao povo do reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. Jeremias, ele foi convocado por Deus quando era muito jovem, e ele era de uma família de sacerdotes. Ele foi contemporâneo do rei Josias, que tinha 8 anos de idade, vejam vocês, quando começou a reinar em Jerusalém. E é interessante que nós termos nesse período da história do povo de Israel, um jovem profeta e um jovem rei, ambos sendo usados para trazer a restauração espiritual e promover a renovação da aliança com Deus. Josias foi o último a ocupar o trono de Judá e ser identificado como um bom e piedoso rei. Foi ele o responsável pela restauração do templo do Senhor, depois de 18 anos de reinado da parte dele. Ocasião em que o livro da lei foi encontrado pelo sumo sacerdote. Ele estava lá no templo do Senhor, mas estava esquecido, abandonado. E nessa restauração, o sumo sacerdote encontra o livro da lei do Senhor, mostrando que há muito tempo os sacerdotes e o povo estavam longe da palavra de Deus. O reconhecimento dos pecados da nação por parte de Josias e o seu arrependimento pessoal foi evidente quando ele ouviu a leitura desse livro da lei. Depois de ordenar que o sumo sacerdote fosse consultar a Deus, por ele e pelo povo de Judá, Josias disse o seguinte: a ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo o que nele está escrito a nosso respeito. Ao ouvir o que estava registrado no livro da lei, Josias percebeu a necessidade de um retorno às escrituras sagradas. Ele percebeu a necessidade de ele e o povo e a classe sacerdotal retornar às escrituras sagradas. Ele percebeu a necessidade de uma purificação pessoal e de uma renovação dos ritos religiosos do culto ao Senhor. A resposta de Deus dada ao rei Josias foi que Judá seria arrasada, que Judá, a nação, iria amargar as maldições registradas no livro da lei, em razão do povo ter virado as costas para o Senhor e se voltado para os ídolos, prestando culto a esses falsos deuses. Porém, esse juízo seria retardado por causa do arrependimento sincero do rei Josias, com lágrimas e com orações. Ato contínuo a isso, Josias promoveu a leitura pública do livro da lei para todo o povo de Jerusalém, dos mais simples aos mais importantes, dos mais jovens aos mais velhos. Todo o povo estava reunido para ouvir a leitura em alta voz do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. Em seguida, como representante do povo, o rei fez uma aliança com Deus, se comprometendo a seguir o Senhor e a obedecê-lo de todo o coração e de toda a alma, obedecer aos mandamentos, aos preceitos e aos decretos registrados nesse livro da aliança. Com ele, todo o povo assumiu o mesmo compromisso com a aliança do Senhor. Josias, ele promoveu uma limpeza espiritual em Judá, Jerusalém e nos arredores ao alcance do seu reino. Ele eliminou os sacerdotes pagãos nomeados pelos reis de Judá que o tinham antecedido. Ele derrubou e queimou os altares idólatras por todo o domínio do seu reinado, inclusive os cômodos que tinham sido constituídos dentro do templo do Senhor.
que eram usados para uma prostituição cultual. Meus irmãos e minhas irmãs, vejam a que ponto chegou o povo de Israel na sua adoração a Deus e aos ídolos, o que mostra a que nível tinha chegado a corrupção religiosa do povo e da classe sacerdotal. Josias eliminou os médiuns, os que consultavam espíritos, queimou e profanou altares e santuários idólatras e pagãos. E como ponto alto da sua restauração, Josias deu ordens para que fosse celebrada a Páscoa do Senhor, conforme registrado no livro da aliança que tinha sido encontrado no templo. E que Páscoa foi aquela? Nem no passado distante, desde que Israel tomou posse da terra prometida, nem durante reinados anteriores em Judá foi celebrada uma Páscoa como aquela. A Páscoa da aliança do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, agora percebam que o trecho do livro do profeta Jeremias, que nós lemos no início desta pregação, ele apresenta advertências ao povo. Jeremias foi contemporâneo de Josias. Advertências sob a pena de do juízo de Deus, que viria sobre aquela nação se eles não se arrependessem dos seus pecados. Judá se tornaria uma desolação caso o povo não se arrependesse. O versículo 10, que nós lemos no início desta mensagem, nos mostra que o povo tinha os ouvidos assim obstinados, como está registrado aqui na nossa versão que lemos. O povo estava então surdo para as advertências do profeta, e a sentença final do versículo 10 é assim de nos fazer tremer, meus irmãos e minhas irmãs. Nós lemos aqui: a palavra do Senhor é para eles desprezível. Não encontram nela motivo de prazer. A palavra do Senhor tinha se tornado para eles algo desprezível. Eles não mais encontravam nela motivo de prazer. A palavra, a lei do Senhor, registrada no livro da aliança, tinha se tornado coisa desprezível. O povo nem sequer o queria ouvir, se fossem as promessas de grande alegria, prazer e plena realização contidas no livro da aliança, como também, muito menos, queria ouvir as advertências de grande pesar em caso de desobediência aos termos daquela aliança. Eles não encontravam motivo de prazer na palavra do Senhor. Conforme registra o versículo de número 11, permanecendo neste estado, ninguém poderia se salvar, desde os mais jovens aos mais velhos, todos iriam perecer. As maldições da lei do Senhor os arrasaria. Isso porque, como mostra o versículo 13, vejam aí comigo, desde o menor até o maior, todos são gananciosos. Profetas e sacerdotes, igualmente, todos praticam o engano. Vejam então que a corrupção era geral e generalizada. Entre o povo ninguém escapava, não havia um justo sequer. Os profetas e sacerdotes eram tão gananciosos quanto o povo. Eram enganosos quando deveriam ser verdadeiros. Quem deveria ser responsável por ensinar o livro, aquilo que estava registrado no livro da aliança? Quem era responsável por ensinar o que estava registrado no livro da aliança ao povo? Tinha se corrompido de tal modo que a palavra do Senhor era manipulada, era fraudada para que doces mentiras fossem contadas, trazendo então um falso alento ao povo que continuava nas suas práticas repugnantes aos olhos do Senhor. O versículo 14 faz menção aos profetas e sacerdotes, e lá afirma que eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma.
A nação de Judá estava gravemente ferida pelo pecado, pela transgressão à lei do Senhor, pelo afastamento da santidade e da piedade que deveriam caracterizar o povo de Deus. Enquanto isso, os profetas e os sacerdotes faziam pouco caso. Eles aplicavam água e sopravam as feridas abertas na alma das pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, eles ministravam um falso conforto, dizendo, vai tudo bem, quando na verdade tudo ia muito mal. Eles enganavam o povo com falsas promessas de paz, quando a guerra se aproximava rapidamente como juízo de Deus. Eles ofereciam curativos superficiais para a ferida mortal do povo. Eles davam garantias de paz quando não havia paz alguma. Que cenário desolador, meus irmãos e minhas irmãs, envolvendo o povo, os profetas e os sacerdotes. Sabem, esses dias eu comentei lá em casa com a minha esposa que eu fico besta quando alguém faz certas coisas sem nem corar de vergonha. Gente que toma atitudes reprováveis como se fosse a coisa mais normal do mundo. E vejam vocês que esse tipo de observação foi feita por Deus em relação aos profetas e sacerdotes gananciosos, falsários e enganadores. Veja comigo aí na sua Bíblia o que está registrado no versículo de número 15. Nós lemos aqui. Ficarão eles envergonhados da sua conduta detestável? Não. Eles não sentem vergonha alguma, nem mesmo sabem corar. Portanto, cairão entre os que caem, serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. Não sentem vergonha alguma, nem mesmo sabem corar. Era como se um pregador hoje lesse um versículo bíblico, falasse inverdades ao povo, coisas descontextualizadas, usasse argumentos falaciosos, dissesse coisas que nada têm a ver com o texto lido para sustentar uma ideia falsa, mas que atendesse aos seus interesses e aos interesses dos seus ouvintes. Fazendo isso para aplicar um remédio sem efeito na ferida aberta na alma do povo. E fizesse isso sem corar de vergonha. Pregadores que não se sentem nem um pouco envergonhados com tamanha falsidade e com tanto engano saindo das suas bocas. Porém, assim como os profetas e sacerdotes do tempo de Jeremias, ainda hoje, esses pregadores não devem se enganar pensando que Deus ignora o que eles estão fazendo. E assim como nos tempos de Jeremias, ainda hoje, há pregadores fiéis a Deus e que atendem ao seu chamado, atendem ao clamor do Senhor, como nós vemos nos versículos 16 e 17, e abrem a sua boca para advertir ao povo. Veja aí comigo. Assim diz o Senhor: ponham-se nas encruzilhadas e olhem. Perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho. Sigam-no e acharão descanso. Mas vocês disseram, não seguiremos. Coloquei sentinelas entre vocês e disse, prestem atenção ao som da trombeta. Mas vocês disseram, não daremos atenção. Há pregadores fiéis ao chamado de Deus. Há pregadores que advertem ao povo para que retornem aos antigos caminhos, meus irmãos e minhas irmãs, para que este povo ande pelo bom caminho e encontre verdadeiro descanso para as suas almas. Hoje há pregadores fiéis, tocando a trombeta de alerta, ainda que sejam ignorados por muitos, por gente do povo, quanto aqueles que deveriam estar ensinando as verdades ao povo. Gente que não dá atenção aos alertas e se recusa a voltar ao bom caminho. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que coisa interessante há aqui nesse versículo de número 16.
Deus está comissionando pregadores para que se posicionem publicamente e convoquem o povo a seguir pelos caminhos antigos, ou seja, pelo bom caminho, a fim de achar descanso, descanso verdadeiro, cura para as feridas na sua alma. O povo deveria então retornar aos caminhos do Senhor, caminhos os quais tinham se desviado há muito tempo. E sabem quem se valeu deste versículo, meus irmãos e minhas irmãs? Para convocar pessoas cansadas na alma, a fim de que elas pudessem encontrar descanso. É em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, que nós lemos, que Jesus disse o seguinte: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, é somente no verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo que nós podemos encontrar real descanso para as nossas almas. Somente no Evangelho de Jesus Cristo, o verdadeiro Evangelho, há descanso para as nossas almas. De tal forma que qualquer corrupção deste Evangelho trará perturbação e cansaço, fardo insuportável para as nossas vidas e as nossas almas. Por mais atrativo, por mais sedutor, por mais fascinante, por mais empolgante, por mais que existam promessas de uma boa vida. Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, por mais que digam existir uma fórmula mágica para o sucesso e o bem-estar emocional, se valendo de textos bíblicos distorcidos, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, não há cura para almas feridas no falso evangelho. Não há descanso para a alma sobrecarregada, cansada no falso evangelho. Não há. No tempo de Jeremias, o culto no templo do Senhor continuava sendo oferecido por aquele povo, mesmo nessas circunstâncias. Porém, nada oferecido ali era agradável a Deus, porque o povo e os sacerdotes tinham rejeitado a lei do Senhor. Eles viviam de maquinações e formulando projetos mirabolantes, enquanto esqueciam dos registros do livro da aliança. De longe importavam incenso para o culto, mas as ofertas sacrificadas eram repugnantes diante de Deus. Os versículos 19 e 20, eles dizem isso, e eu convido você a vê-los aí comigo. Versículo 19. Ouço a terra, trarei desgraça sobre este povo, o fruto das suas maquinações, porque não deram atenção às minhas palavras e rejeitaram a minha lei. De que me serve o incenso trazido de Sabá, ou cálamo aromático de uma terra distante? Os seus holocaustos não são aceitáveis, nem me agradam as suas ofertas. Tanto esforço, dinheiro investido, ofertas entregues ao Senhor, mas nada disso era agradável aos olhos de Deus. Ainda hoje, meus irmãos e minhas irmãs, há cultos mirabolantes, cheios de pirotecnia, luzes e sons envolventes. Há pregações que são maquinações que torcem e contorcem o verdadeiro evangelho. Todo um clima é preparado para que o pregador diga palavras que mexem com o emocional das pessoas, levando-as às lágrimas. Enquanto que o culto que deveria ser oferecido a Deus e ter a Cristo como centro da adoração, por meio do Espírito Santo, usando o pregador e a congregação, na verdade tem o ser humano
como centro disso tudo e os seus desejos não satisfeitos como foco da mensagem entregue ao povo. E eu fico pensando em Deus dizendo o mesmo que disse ao povo de Jerusalém, aos sacerdotes e aos profetas nos tempos do profeta Jeremias. Os holocaustos que vocês oferecem não são aceitáveis e os seus sacrifícios não me agradam. De nada me adianta me oferecerem incenso doce de Sabá. Fiquem com seu cálamo perfumado, importado das terras distantes. Não aceitarei seus holocaustos, seus sacrifícios não têm aroma agradável para mim. Meus irmãos e minhas irmãs, eu tenho o propósito de associar o que nós lemos no livro do profeta Jeremias com a teologia do coaching. Não só o que vimos hoje, eu também irei utilizar, pela graça de Deus, o que nós já vimos sobre aquilo que escreveu Judas a respeito da batalha pela fé de uma vez por todas entregue aos santos e também sobre o que o apóstolo Paulo escreveu a respeito do falso evangelho nas suas cartas aos Gálatas e aos Colossenses. Mas antes de falar propriamente sobre a teologia do coaching, eu preciso dizer o que é esse coaching. E daí foi consultando a página do Instituto Brasileiro de Coaching que eu li o seguinte: coaching é um processo, uma metodologia, um conjunto de competências e habilidades que podem ser aprendidas e desenvolvidas por absolutamente qualquer pessoa para alcançar um objetivo na vida pessoal ou profissional até 20 vezes mais rápido, comprovadamente. E o coaching também é uma excelente oportunidade de carreira para quem quer ajudar outras pessoas e ser muito bem remunerado por isso, atuando como coaching profissionalmente. Como coach profissionalmente. Bom, de cara nós já vemos que existe uma aplicação das técnicas do coaching para o desenvolvimento pessoal e o uso dessas técnicas para que uma pessoa atue de forma profissional como coach, que, conforme informado pelo Instituto Brasileiro de Coaching, trata-se de uma atividade muito bem remunerada. A página desse instituto também informa que o coaching é um processo definido como um mix de recursos que utiliza técnicas, ferramentas e conhecimentos de diversas ciências, como administração, gestão de pessoas, psicologia, neurociência, linguagem ericksoniana, que é uma espécie de hipnose, recursos humanos, planejamento estratégico, entre outras. A metodologia visa a conquista de grandes e efetivos resultados em qualquer contexto, seja pessoal, profissional, social, familiar, espiritual ou financeiro. Trata-se de um processo que produz mudanças positivas e duradouras em um curto espaço de tempo, efetiva e acelerada. Coaching significa tirar o indivíduo de seu estado atual e levá-lo ao estado desejado, de forma rápida e satisfatória. O processo de coaching é uma oportunidade de visualização clara dos pontos individuais, de aumento da autoconfiança, de quebra de crenças limitantes, para que as pessoas possam conhecer e atingir o seu potencial máximo e alcançar as suas metas de forma objetiva e, principalmente, assertiva. O profissional que conduz o processo é chamado de coach, palavra que vem do inglês e significa treinador. Desta forma, coaching pode ser traduzido como treinamento. O coach tem a função de avaliar, aconselhar, propor ações, orientar e acompanhar o processo de desenvolvimento do cliente com o propósito de este cliente atingir os seus objetivos. O desenvolvimento ele pode ser de natureza pessoal ou na sua carreira profissional. Neste sentido, o coaching pode ser uma ferramenta legítima e conter ali metodologias que sejam realmente úteis para o desenvolvimento pessoal ou profissional daquelas pessoas que buscam ali alguma orientação para as suas vidas. Se empregado de forma técnica, justificada e embasada, pode ser útil para que pessoas desenvolvam habilidades, competências, identifiquem pontos de melhoria, vençam
algumas limitações, definam metas e objetivos e assim alcancem seus resultados desejados, seja no âmbito profissional, na carreira ou no que diz respeito seus relacionamentos pessoais. Dentro das atuações do coaching profissional, segundo o Instituto Brasileiro de Coaching, há o coaching corporativo, o coaching para concursos, coaching de carreira, coaching de vendas, coaching de empreendimentos e outros mais. E dentro das atuações do coaching pessoal, há o coaching familiar, coaching de relacionamentos, coaching financeiro, coaching esportivo, coaching de emagrecimento, coaching nutricional, coaching de inteligência emocional e o coaching espiritual. Conforme o Instituto Brasileiro de Coaching, o coaching espiritual não tem ligação com religião, doutrina ou crença. O coaching espiritual tem como foco proporcionar o equilíbrio entre a paz interior do indivíduo e com o universo em si. A metodologia age de dentro para fora, atuando nas questões internas da pessoa e no seu autoconhecimento. Portanto, o coaching espiritual, segundo o Instituto Brasileiro de Coaching, auxilia o ser humano a identificar as suas crenças e valores, a reconhecer a sua missão e propósito de vida, a acreditar em si mesmo e ter amor próprio e superar limites. E assim, deixar um legado positivo, seja em âmbito pessoal ou profissional. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, vejam, eu não vejo problema do cristão se valer de um coaching, por exemplo, financeiro, para ali o ajustamento e a reorganização das suas finanças, para que compreenda de forma sistêmica os seus ganhos e gastos, identifique formas de economizar, desenvolva um mapeamento de dívidas, busque mudar comportamentos nocivos à sua vida no que diz respeito ao gasto do dinheiro, para que defina metas, objetivos e planos de ação, para que tenha a sua vida financeira ali organizada. Então eu não estou aqui para demonizar tudo que diga respeito ao coaching, porém, quando eu leio sobre os fundamentos da metodologia e as propostas do coaching espiritual e do coaching de inteligência emocional, eu vejo e olho para o ambiente evangélico, eu vejo pregadores se valendo dessa metodologia, misturando-a com um pouquinho de Bíblia, a fim de levar os crentes a conquistar as suas metas e objetivos, a desenvolver o seu autoconhecimento, a identificar o potencial das suas habilidades, a eliminar crenças limitantes, pensamentos e comportamentos sabotadores, entender de forma eficaz as suas emoções, procurar agir de dentro para fora, a fim de reconhecer a sua missão, o seu propósito de vida, acreditando em si mesmo, desenvolvendo o seu amor próprio e superando limites para alcançar as suas metas estabelecidas por essas pessoas. Tudo isso por meio da distorção, deturpação, descontextualização, manipulação e utilização de textos bíblicos para dar ali um verniz cristão a essas técnicas, a essas metodologias e aos propósitos do coaching pessoal e de carreira profissional. E é nisso que eu não posso achar que está tudo certo. Usar a Bíblia para atingir os propósitos do coaching, que são, segundo o Instituto Brasileiro de Coaching, desenvolvimento pessoal e profissional, elevação da felicidade e realização, conquista do autoconhecimento e autodesenvolvimento, melhora da qualidade de vida e equilíbrio interior, maior utilização de talentos pessoais, identificação de pontos a serem desenvolvidos, equilíbrio e inteligência emocional, quebra de crenças limitantes, identificação e suporte para a superação de obstáculos, descoberta de novas competências e aprimoramento de habilidades, melhora na qualidade de vida e bem-estar, maior equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, maximização da performance e dos resultados, diminuição de estresse e cargas negativas, melhoria nos relacionamentos pessoais, melhoria no controle das emoções e desenvolvimento de habilidades de liderança.
Todas essas coisas sem a mediação bíblica, sem Cristo, sem o evangelho verdadeiro, sem fundamentação na fé, de uma vez por toda entregue aos santos, sem Deus, sem o Espírito Santo e para fins determinados pelas pessoas, conforme os padrões deste mundo, que é radicalmente depravado, corrompido pelo pecado, que jaz no maligno, voltado para a satisfação de prazeres transitórios do pecado, que busca os próprios interesses, que vive para o próprio estômago, que é egoísta, orgulhoso, lascivo, imoral e em franca oposição a Deus. Se é para ser assim, nós temos diante de nós pregadores que corrompem os fundamentos da fé revelada nas Escrituras Sagradas e para a saciedade das suas ganâncias e idolatrias. Meus irmãos e minhas irmãs, quantos ídolos há nos corações daqueles que buscam nesse coaching evangélico, nessa teologia do coaching, remédio para as suas almas feridas. Se há um coaching evangélico que tem as mesmas pretensões na área de liderança e qualidade de vida, como definidas pelo Instituto Brasileiro de Coaching, que é fazer com que a pessoa retome o controle da sua própria vida, se livre de crenças que bloqueiam suas realizações, descubra a sua verdadeira missão de vida e se torne uma pessoa mais feliz e realizada, então nós temos aqui um problema real. Potencializado pela forma como os pregadores da teologia do coaching fazem isso, como nós veremos nas próximas pregações. Teologia do coaching foi o termo que se tornou comum para descrever um método, um jeito que alguns pregadores passaram a usar ao falar ao público em igrejas por aí. A teologia do coaching ela pode ser então tratada como uma forma de abordar os ouvintes. Ela é uma abordagem e ela tem este nome teologia porque ela une essa abordagem com uma linguagem bíblica, uma linguagem evangélica. Mas ela não é uma teologia propriamente dita. E é a abordagem que trata, e ela se vale, essa teologia do coaching, de uma abordagem que trata o homem e os seus desejos materiais e carências emocionais como foco da pregação e do ministério pastoral. Meus irmãos e minhas irmãs, vejam só, eu defendo que a Bíblia ela apresenta recursos para que nós possamos nos aconselhar uns aos outros nos diversos aspectos dos desafios para a nossa vida neste mundo. Eu creio que a Bíblia tem respostas para as nossas carências, para as nossas feridas na alma. Ó, meus irmãos e minhas irmãs, há sabedoria para todas as áreas da nossa vida nas Escrituras Sagradas. Porém, isso tudo mediado pela pessoa de Deus, pela pessoa e a obra de Cristo e a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, daqueles que se arrependeram e creram. Mas, se valer de textos bíblicos mal empregados para formular um discurso que se centraliza no ser humano, que afirma que as pessoas são capazes de grandes realizações e que elas são muito importantes, tal pregação não passa de um discurso motivacional travestido de espiritualidade. É mera autoajuda emocional. Destravamento de potencialidades que a pessoa já tem e que só precisam ser despertadas. Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, o coaching é a resposta pragmática para um tempo no qual as pessoas estão esgotadas mentalmente e emocionalmente. Pessoas seduzidas pelo sucesso e pressionadas pela exposição nas redes sociais. Pessoas emocionalmente quebradas, buscando conselhos para que possam juntar os cacos das suas vidas com o objetivo de alcançar o sucesso sonhado
e experimentado por aqueles que testemunham como conseguiram superar as suas fragilidades, como conseguiram destravar as suas potencialidades, se valendo de técnicas do coaching. Coaches estão apostos para ensinar como buscar grandes negócios, produzir riqueza em tempo acelerado, ser multitarefa e fazer tudo o que for possível para alcançar o sucesso, virar autoridade e atingir a sua melhor versão. E pregadores evangélicos, que são coaches ou então se valem de técnicas do coaching, se valem de toda uma performance de palco, de expressões corporais, de um jeito de falar, de frases de efeito, de uma ambientação, som, vídeo, iluminação e interação com o público para atingir os mesmos objetivos do coaching, só que com um verniz bíblico. Meus irmãos e minhas irmãs, isso não pode ser tomado como coisa normal. Na próxima semana nós veremos mais detalhes dessa teologia do coaching e o quão nociva ela é para a saúde da alma, do corpo e da mente de quem é enganado por um falso evangelho, sobre o qual é construída toda a performance dos pregadores coaches. Mas por ora, que nos lembremos dos antigos caminhos, caminhos comprovadamente verdadeiros e pelos quais os santos de todos os tempos trilharam. Voltemos às Escrituras Sagradas, meus irmãos e minhas irmãs, que encontremos verdadeira paz para as nossas almas somente em Cristo, Salvador e Senhor, de quem nele crê para a salvação e vida eterna. Seja Jesus Cristo nosso único, suficiente e definitivo Salvador. Que somente Jesus Cristo seja o Senhor a quem nós reverencialmente nos submetemos e em quem nós confiamos a quem nós confiamos as nossas vidas. E a você, meu amigo, minha amiga, saiba que só existe um caminho, uma verdade e uma verdadeira vida. Isso só pode ser encontrado em Jesus Cristo. A Deus seja toda a glória, a Cristo toda a honra e louvor, e ao Espírito Santo cantemos e celebremos pela vida recebida por meio da fé. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por esta noite. Pedimos a tua graça sobre nós, ó Deus, na condução desta série de mensagens, na audição daquilo que a tua palavra tem a nos dizer e advertir. Ó Deus, livra-nos do mal, que voltemos ao caminho, a antigos caminhos, ao bom caminho, Senhor. A fé, de uma vez por todas, entregue aos santos. Em nome de Jesus nós oramos e pedimos isso. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Até a semana que vem, se Deus assim nos permitir.